O nome Hitler estará para sempre ligado a um governante que mergulhou o mundo no período mais sombrio da história. Mas e aqueles que compartilhavam o seu nome? O próprio Hitler nunca teve filhos, mas e seus outros parentes? No vídeo de hoje, vamos olhar para os destinos da família Hitler, suas vidas e seu legado. Talvez seja útil começar com a mãe e o pai de Hitler, Clara e Alois Hitler. Alois Hitler, anteriormente Schickel Gruber, nasceu fora do casamento. Ele adotou braude o nome Heidler, de seu padrasto, e em 1877 ele alterou legalmente seu nome para Heidler. Embora devido a um erro, seu nome foi registrado como Hitler. Em 1885, o Alois, de 47 anos, se casou pela terceira vez. Desta vez, foi com sua empregada doméstica e prima de primeiro grau de 24 anos, Clara. Devido à sua relação familiar, o casal solicitou permissão à Igreja Católica para se casar, e no dia do casamento, os recém-casados até se referiam um ao outro como tio e sobrinha. O casal teve 6 filhos juntos, embora apenas 2 tenham sobrevivido até a idade adulta, Paola e Adolf. Alois era oficial de alfândega e Clara cuidava do lar. Alois era conhecido por sua visão severa e distante de sua família. Ele tinha tendência a agredir fisicamente sua esposa e filhos. Ele os tratava com desprezo e mal falava com qualquer um deles. Quando as crianças tinham permissão para falar com Alois, ele deveria ser tratado como um oficial militar. No entanto, Clara era muito apegada aos seus filhos sobreviventes, Adolf e Paola. Clara fazia o que podia para proteger seus filhos dos abusos do marido, muitas vezes recebendo golpes no lugar de seus filhos. Enquanto Alois exigia que Adolf seguisse seus passos, Clara era mais aceitativa dos planos de Adolf para estudar arte. A relação de Adolf e as opiniões sobre seus pais talvez possam ser melhor resumidas por seu relato deles em seu manifesto Mein Kampf. Ele disse: "Eu honrei meu pai, eu amei minha mãe." Em 1903, Alois morreu de uma hemorragia nos pulmões, caindo morto uma manhã. A família se mudou para um pequeno apartamento em Linz, Áustria. Clara permitiu que Hitler abandonasse a escola, deixando-o sem qualificações e colocando-o no caminho para perseguir seus planos de ingressar na Academia de Belas Artes em Viena. No ano em que Adolf se mudou para Viena, sua mãe Clara foi diagnosticada com câncer de mama. Apesar de todos os tratamentos realizados pelo médico judeu Eduard Bloch, o câncer de Clara tiraria sua vida em dezembro de 1907. Paula, a irmã mais nova de Adolf, nasceu em 1896, 7 anos depois dele. Ela lembra como nunca foi próxima de seu irmão durante a infância e afirmou que Adolf era abusivo, assim como seu pai, e frequentemente a batia e era tão rigoroso quanto. Após a morte da mãe, Paola não viu Adolf até 1921 sem saber se ele estava vivo ou morto nesse período. A partir de 1921, os dois se encontrariam apenas uma vez por ano. Durante sua reconexão em 1921, Paola estava trabalhando em um dormitório para estudantes judeus em Viena, enquanto Adolf estava se destacando dentro do partido nazista. Os irmãos continuariam seu relacionamento distante pelos próximos 20 anos, mas a existência de Paola era mantida em segredo. Em 1930, Paola foi demitida de seu emprego em uma empresa de seguros austríaca por causa de seu relacionamento com Hitler. Paola recebia dinheiro mensalmente de Hitler, que agora era um homem rico e estava à frente do partido nazista. Na época, isso era o segundo maior do país. Paola, então, adotaria o nome Wolf em vez de Hitler, e sua mudança de identidade parecia ter funcionado. Ela lembrou como, quando, em 1940, visitou Adolf em Berlim, descobriu-se que ela era até desconhecida para a agência de inteligência nazista. Durante a guerra, ela foi datilógrafa em um hospital militar. Embora nunca tenha se casado ou tido filhos, Paola ficou noiva do Dr. Erwin Yerkelius,
um homem que foi uma figura-chave na ação T4, que resultou no assassinato de centenas de milhares de homens, mulheres e crianças deficientes. Em 1942, Adolf soube do relacionamento de Paola com um médico e o enviou para a Frente Oriental, o que acabou com o namoro. Ele foi posteriormente capturado pelo Exército Vermelho Soviético. Ele foi preso em um campo de trabalho soviético e morreu em 1952 de câncer de bexiga. Perto do fim da guerra, em abril de 1945, Paola foi levada de sua casa em Viena para o refúgio alpino de Hitler, o Berghof. Ela ficou lá até soldados americanos capturarem a ex-residência de Hitler. Paola foi interrogada pela inteligência militar americana em uma tentativa de entender o que ela sabia sobre o regime. Segundo relatos, ela se manteve oculta e foi considerada como não tendo participado dos crimes do regime nazista, sequer se filiando ao partido. Mas os interrogadores notaram que ela manteve um nível de admiração por seu irmão, buscando defender seu legado, e insistiu que ele não era responsável pelo Holocausto. Após a guerra, Paola se estabeleceu em uma vida tranquila, mas mais tarde reapareceria em um caso judicial que ela iniciou. Adolf deixou uma quantia significativa para Paola em seu testamento, mas seus bens foram congelados após o fim da guerra. Ela não teve sucesso nesta reivindicação, mas sobreviveu com as doações de ex-membros da SS e membros sobreviventes do governo nazista. Paola morreria em 1º de junho de 1960 de câncer de estômago. Enquanto Paola teve pouco ou nenhum papel na vida de Adolf, sua meia-irmã Angela pôde estar mais presente. Angela nasceu em 28 de julho de 1883. Seu pai, Alois, enquanto casado com sua primeira esposa, começou um caso com a mãe de Angela. Um ano após nascer, a mãe de Angela morreu, deixando ela e seu irmão mais velho, Alois Jr., para serem criados por Clara. Angela logo se tornou a irmã favorita de Adolf. Em 1903, no ano da morte de seu pai, abusivo, Angela casou-se com seu primeiro marido, Leo Haubel. O casal teve 3 filhos, incluindo a sobrinha favorita de Hitler, Geli. Em 1910, o marido de Angela morreu. Nos próximos anos, Angela não teve notícias de seu irmão Adolf. Ela trabalhava em Viena, gerenciando pensões para estudantes judeus. Ela era conhecida por ser protetora de seus alunos, chegando a enfrentar uma multidão antissemita que tentava invadir com um bastão. Foi apenas após a Primeira Guerra Mundial que Angela e Adolf se reconectaram. Após o fracassado Putsch de Munique dos nazistas, onde tentaram tomar o controle à força, Angela visitou Hitler na prisão e, após sua libertação e ascensão ao poder, Angela e seus filhos se mudaram para Munique em 1925, para trabalhar como empregada doméstica de Hitler. 2 anos depois, Angela foi convidada para se tornar a empregada doméstica no Berghof. Lá, Angela supervisionava a comida de Adolf, sua equipe e rotina diária, mas uma fissura logo começou a se formar entre os irmãos com a chegada de Eva Braun. Angela tinha um profundo ressentimento por Eva Braun. Isso, combinado com a misteriosa morte de sua filha Geli, significaria que Angela deixou o Berghof e o emprego de Adolf. A misteriosa morte de Geli, em breve. Em 18 de fevereiro de 1936, Angela se casou com Martin. Adolf não aprovou nem deu sua permissão para o casamento, alienando os irmãos. Com o fim da guerra se aproximando, Angela foi levada para o Berghof. Dresden havia sido devastada por um ataque aéreo aliado e estava ameaçada pelo avanço do Exército Vermelho. Angela e Paola foram presas pelos americanos quando foram capturadas no Berghof, e assim como Paola, ela foi libertada por não ter participado dos crimes de seu meio-irmão. Assim como Paola, Angela falava muito bem de Adolf, alegando que ele não sabia nada sobre o Holocausto e os crimes de seu regime. Ela morreu após um derrame no dia 30 de outubro de 1949. Talvez o relacionamento mais perturbador que Adolf teve com sua família foi com Geli, sua sobrinha por parte de sua meia-irmã Angela.
Geli nasceu em 4 de junho de 1908. Ela cresceu na cidade de Linz, Áustria, durante a Primeira Guerra Mundial. Aos 17 anos, mudou-se com a mãe para Munique para ficar mais próxima do tio Adolf. Por todas as contas, Adolf ficou imediatamente encantado por Geli. A natureza exata dos sentimentos de Adolf por Geli é objeto de muitos debates históricos. Alguns viam isso como uma paixão, um relacionamento obsessivo ou até mesmo uma fixação sexual desviante. Há muitos relatos detalhando como Geli era bonita e ela parecia apreciar a atenção. Adolf, chamado de tio Alf por Geli, levava Geli em viagens por Munique e arranjou para ela um apartamento bem ao lado do seu. Mas logo, ela estava compartilhando o apartamento de Adolf em Munique, enquanto estudava medicina na universidade. Com o tempo, a vida de Geli foi cada vez mais monitorada por Adolf. Ele havia comentado com Heinrich Hoffmann, seu fotógrafo pessoal e político, que esperava se casar com Geli. No entanto, optou por permanecer solteiro como parte de sua imagem política. Mas, em vez de se casar com Geli, ele disse a Hoffmann que tinha o direito de influenciar a vida dela e garantir que ela encontrasse o homem certo. Muito se falou sobre o ciúme de Hitler, dos muitos homens que flertavam com Geli, mas Geli também, supostamente, tinha ciúmes de Eva Braun, futura esposa de Hitler. Eva Braun, de 17 anos, que Hitler conheceu através de seu fotógrafo, recebeu o mesmo tratamento que Geli ao se mudar para Munique. Com o tempo, a vida de Geli se tornou uma vida de confinamento e monitoramento constante, com Hitler tirando algumas de suas liberdades. Mas não demorou muito para Geli começar um relacionamento com Emil Maurice, o motorista de Hitler e membro do círculo íntimo. Rumores de seu noivado com Emil fizeram com que ele fosse afastado, seu salário congelado e sua saída temporária do partido nazista. Outros rumores começaram a surgir à medida que Geli se afastava de Adolf. Geli desejava retornar a Viena para começar uma carreira como cantora, embora, infelizmente, isso nunca acontecesse. Na manhã de 19 de setembro de 1931, o corpo de Geli foi encontrado no apartamento de Hitler em Munique. A causa da morte foi um ferimento de bala no peito. Hitler havia viajado para Hamburgo, Hamburgo, na noite anterior, mas antes da polícia ir ao apartamento, nazistas de alta patente realizaram uma reunião de emergência para controlar os danos. Quando Hitler foi informado sobre a morte de Geli, ele supostamente entrou em depressão e em um profundo luto. O corpo de Geli foi rapidamente examinado. A análise foi realizada rapidamente e uma investigação sobre sua morte foi abafada por oficiais simpatizantes dos nazistas no Ministério da Justiça da Baviera. Seu corpo foi enviado de volta a Viena antes que os jornais de segunda noticiassem o escândalo. Logo surgiram histórias de que, na noite anterior, Hitler e Geli tiveram uma discussão intensa, levando-a a tirar a própria vida. Outros até sugeriram que o próprio Hitler havia puxado o gatilho e fugido para evitar suspeitas. Após a publicação da rejeição da especulação e o relato de todos os fatos, o escândalo logo se acalmou. Mas um jornalista, de nome Fritz Gelisch, não deixou a história morrer. Mas Fritz não conseguiu publicar suas alegações, pois foi preso logo após os nazistas assumirem o poder em 1933. Durante sua prisão, seus manuscritos foram destruídos e Fritz foi enviado para o campo de concentração de Dachau. Na noite das longas facas, no dia 30 de junho de 1934, ele foi executado, pois foi considerado uma ameaça ao regime. A vida e a morte de Geli merecem um vídeo próprio, mas sua história é realmente perturbadora. Desde seu relacionamento tenso com seu tio até sua morte misteriosa, Geli permanecerá, possivelmente, o membro da família de Hitler com o maior impacto. Porém, nem todos os familiares de Hitler compartilhavam suas opiniões políticas ou eram próximos a ele. William Patrick Hitler era o filho de Alois Hitler Jr., meio-irmão de Adolf. William nasceu em Liverpool, Inglaterra,
Em 12 de março de 1911, Alois Jr. fugiu da Áustria para evitar ser recrutado. Enquanto trabalhava como oleiro de cozinha em Dublin, ele conheceu Bridget Dowling e se casaram em 1910. Mas o casamento não durou muito, com Alois Jr. seguindo os passos de seu pai, abusivo, retornando para a Alemanha em 1914. William foi criado por sua mãe e, aos 18 anos, estava em Londres, treinando para se tornar um contador. Mas seu sobrenome o fez perder o emprego à medida que Adolf subia ao poder. Em 1933, a mãe de William o encorajou a se mudar para a Alemanha, a fim de se beneficiar da ascensão ao poder de seu tio Adolf. Por um período, William foi vendedor de carros, usando seu nome para conseguir favores e atenção feminina. Em um determinado momento, William foi preso por ter uma identidade falsa, recusando-se a acreditar que ele era parente do Führer. William permaneceu na Alemanha até imitar a aparência e os maneirismos de seu tio. Em várias ocasiões, William tentou chantagear seu tio por melhores empregos e dinheiro para sua mãe, ameaçando revelar histórias embaraçosas para a patrocinense. Mas William deixaria a Alemanha quando lhe pediram para renunciar ao seu passaporte britânico em troca de um cargo de alto escalão dentro do regime nazista. Ele temia que isso fosse uma armadilha, e então William fugiu para os Estados Unidos com sua mãe. Mas ele seguiria tentando constranger seu tio. Ele concedeu uma entrevista à revista Life intitulada Por que eu odeio meu tio? Ele faria uma turnê pelos Estados Unidos, dando palestras sobre o alto comando nazista, revelando segredos de desvio sexual e a loucura dos nazistas de alta patente. Em 6 de março de 1944, William ingressou na Marinha dos Estados Unidos da América e serviu em um hospital. Após a guerra, William mudou seu sobrenome para Stuart Houston e se casou com uma mulher chamada Phyllis. O casal teve 4 filhos, e o primeiro foi estranhamente nomeado Alexander Adolf Stuart Houston. Todos os 4 filhos se recusaram a ter seus próprios filhos, entrando em um acordo para garantir que haveria o menor número possível de descendentes e parentes de Adolf Hitler. William morreu em 14 de julho de 1987. Também existem aqueles que afirmam ser seu descendente direto. Um exemplo infame é Romana Lucas Hitler, que afirmou ser sobrinho de Adolf. Ele afirmou que seu pai era o neto do irmão mais novo do pai, de Adolf Hitler, Alois, ou mais simplesmente, ele era o sobrinho de Adolf. Em 2019, ele foi condenado por conduta inadequada com uma menina de 13 anos. Ele morreu no dia 22 de junho de 2022. Estes são apenas alguns dos parentes notáveis de Adolf Hitler. Se eles foram completamente negados ao acesso, receberam pouca atenção ou foram objeto de seus desejos, todos desempenharam um papel como parentes de uma das pessoas mais infames de toda a história humana.